início à nossa reunião do Clube Literário Peregrinos da Alvorada. E, para começar, vamos fazer a leitura de um texto bíblico no livro de Filipenses, capítulo de número 4, 8 e 9. Hoje a gente não conta com todos os integrantes, mas temos aqui eu que falo, Kevin, minha tia Arlete, minhas primas Alice e Rebeca e um convidado, Ezequiel, que vai ver um pouco como funciona o nosso clube literário, aquilo que a gente trata. Hoje nós iremos estudar o segundo livro das Crônicas de Nárnia, né? Isso mesmo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. E hoje nós iremos estudar o segundo livro de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas antes disso, nós iremos ler esse texto bíblico e fazer uma oração. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e recebestes, ouviste e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te dar graças, e em nome de Jesus, rogar a tua bênção e a tua graça sobre nós, que o nosso entendimento possa ser aberto, e que nós possamos neste momento meditar, pensar em coisas boas, coisas louváveis, mergulhar nessa história das Crônicas de Nárnia e aprender coisas edificantes para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós fazemos essa oração. Amém. A nossa reunião, para os que são novos, ela é uma reunião de um clube literário recém-formado, e aqui a gente escolhe uma obra de literatura e nela a gente procura entender, procura aprender, cada um dá a sua opinião, e a gente tenta, sempre que possível, fazer alguns paralelos, ter algumas lições cristãs a respeito dela. Primeiro nós trouxemos bases teóricas, né, sobre como ler livros. A gente trouxe a questão da importância de compreender a cosmovisão cristã e procurar se utilizar dela ao ler as coisas, né? E a gente viu que a cosmovisão cristã ela tem pelo menos 4 pilares, que é a criação, queda, redenção, restauração. E a gente viu também que as boas histórias, as histórias cristãs, em certo sentido, elas incorporam algum desses aspectos, ou todos eles, né? Mas pelo menos alguns deles. A gente viu que todo mundo hoje, né, ele está impregnado por essas 3 coisas. Ela preserva aspectos da criação, ela contém aspectos do pecado, da queda, e Deus também está agindo no mundo para trazer a redenção, através de seu Filho Jesus Cristo. E toda reunião a gente começa fazendo a leitura de nossa razão de ser, né? Do que significa ser um peregrino da Alvorada. E a descrição do nosso grupo, a nossa bio, digamos assim, é a seguinte: somos uma tripulação de peregrinos, desbravando os mares da literatura universal, visitando suas ilhas de conhecimento, enfrentando desafios e recolhendo tesouros. Nosso destino é o país de Aslan, pois dele toda boa dádiva procede e encontra o mais pleno significado. Agora nós vamos traçar um panorama geral assim da história. Lembrando que nesse momento nós não podemos dar spoiler, é só uma apresentação de como é a história. Alguém pode começar? Como é? O panorama da história. Quais são os personagens, o que eles estão fazendo, qual o objetivo ali. Os personagens são Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Só? São os 4 principais. Pronto, então basicamente os personagens principais são os 4 irmãos. Mas certo? Aparecem outros personagens, por exemplo, o professor Kirk, que é onde eles estão passando as férias. Polly, em certo sentido, ela vai aparecer. É a do primeiro livro. Então, nesse primeiro momento, a gente tem os 4 irmãos. Eles estão, os irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Eles estão passando férias na casa do professor Kirk, que ainda não se fala muito sobre ele, a gente não sabe exatamente de quem ele é.
E aí eles estão de férias, né? E sabe como são crianças, querem se divertir. E a casa era uma casa enorme, uma casa gigantesca. E eles começam... Eles estão de férias ou eles vão para lá por causa da guerra? Não, ele também, que é o também. começo da Segunda Os Guerra pais dele Mundial. morrem, é? Não. Não, ainda não. Na guerra os pais dele não morrem? Não. Eles estão só passando férias porque Londres é... A Inglaterra em si, ela sofre alguns bombardeios. Eles vão para um lugar mais seguro. Eu achava que ele não tem parentesco Com o com professor o dono Kirk. da casa. É tipo assim, como se cada pessoa desse lugar tivesse o direito de cuidar de alguém. Isso eu não lembro com exatidão, mas salvo engano, eles têm algum grau de parentesco. E é. É. Mas isso é um detalhe que eu não me recordo. Voltando para a história. Então, esses irmãos estão lá e eles começam a explorar a casa. E aos poucos a gente vai vendo algumas características de cada um deles. Por exemplo, Lúcia é a mais jovem, Pedro é o mais velho, ele já demonstra aspectos de liderança, né, de responsabilidade, cuidado com os irmãos mais novos. Beleza. E aí eles resolvem brincar de... Quem lembra? Esconde-esconde, exatamente. E aí eles vão brincar de esconde-esconde e cada um vai procurar o seu lugar. E a primeira, Lúcia, ela não estava encontrando nenhum lugar para se esconder e ela acaba se escondendo dentro de um guarda-roupa. Beleza, daí esse guarda-roupa, de onde ele vem da primeira história, ele foi fabricado com a árvore, né, que Dígore plantou no quintal. Que era uma árvore mágica, que mesmo não tendo vento, ela continuava a se mexer, como se em outro lugar ventos soprassem. Não é isso mesmo? Pronto. E aí ela se esconde e ela busca o fundo do guarda-roupa. E à medida que ela vai buscando o fundo do guarda-roupa, ela começa a sentir frio. Sentir frio e de repente ela começa a sentir galho de árvores e de repente ela está em outro mundo. Ela está em Nárnia, ela está no ermo do Lampião. E lá ela conhece o Senhor Túminos, ela conhece um pouco de Nárnia, ela fica encantada com aquele mundo e crianças, né, quando descobrem algo novo... Quer falar Explorar. Exatamente. Não, mas existe algo mais acontecendo ali. Quando ela conheceu o Senhor Túminos, o que é que vocês notaram ali de diferente? Como é que ele se comporta? O que é que ele fala? Não, eu acho que ele se comportou de forma delicada, gentil. Meio que ele queria. Como é? Trazer. Não, ele vinha pra minha casa. Uma espécie de toca, né? E ele, Como se só toca Meio que ele Hobbit. queria seduzir ela porque ele era meio que do lado da feiticeira. Então, aí a gente já começa a perceber como está Nárnia, né? A gente Ele percebe... já queria seduzir ela. Ah, na verdade, depois ele se arrepende. A gente vai entender por quê. Aí a gente percebe que a distância temporal entre o primeiro livro, né, e esse agora é muito grande. É tanto que quando a árvore é plantada no centro, a árvore cujo fruto Dígore pegou, tal, foi tentado pela feiticeira, mas mesmo assim resistiu. E aquela árvore ela serviria de proteção, né, a Nárnia durante muito tempo, muito tempo. A gente não sabe, parece que era 200 anos, algo bastante tempo para proteger ali Nárnia. Enquanto aquela árvore tivesse, a feiticeira não teria nenhum poder. Pelo que deu não fica claro na história, mas se passou tanto e tanto tempo que aquela árvore não mais existia. E aí a feiticeira ela passa a exercer um poder de influência sobre Nárnia muito grande. E ela traz inverno. É tanto que toda hora eles falam, sempre inverno, nunca... É Natal. Natal, exatamente. Então a feiticeira ela faz uma verdadeira guerra contra alegria, festejos e coisas nesse sentido. Ela era uma pessoa bem carrancuda e tirânica, beleza? E aí passou-se muito tempo sem que existissem reis em Nárnia. E para ser rei em Nárnia é preciso ser filho de Adão ou uma filha de Eva, muito bem, ou seja, ser humano. E aí quando Túminos, que era um fauno, o que é um fauno? Metade homem, metade carneiro, cabrito, algo nesse sentido, exatamente. Ele não é nem um minotauro, nem um centauro, né? Ele é um médio ali, é um cabritinho. E aí Lúcia se encanta por Senhor Túminos. A gente percebe que as características dela é de uma grande inocência e de boa vontade. A gente percebe.
ela encontra um estranho e ela vai para casa dele. Ela é uma criança, né? E aí, Senhor Túminos, ele canta uma canção e ela adormece. E o objetivo de tudo aquilo é que ele entregasse a menina à feiticeira. Porque a feiticeira havia baixado um decreto que se alguém encontrasse algum filho de Adão ou uma filha de Eva, deveria capturar e entregar ela. Por quê? Porque existia uma profecia que quando 4 reis se sentassem no trono de Cair Paravel, né? Peravel, o reinado da feiticeira iria afindar, beleza? Essa era a grande questão. Mas ela não tem nada de animal, a feiticeira. Não. Ela fosse humana, tá? Exatamente. Ela veio, essa feiticeira é a mesma do primeiro livro lá, Porque né? em Nárnia tudo tem aspecto de Aham, bicho, né? sim. Mas é porque... Ela veio de Tem outro falando, mundo. Né, também que meio que era como um filho de Adão, tivesse alguma coisa com... Eu esqueci o nome de outro ser, aí ela é meio que... Um misto, como se fosse um híbrido. Ela é meio gigante com outro tipo de coisa, ela não tem sangue humano. Mas ela quer... De toda forma, ela vem de outro mundo, ela conseguiu entrar nesse mundo de Nárnia por causa de Dígore lá atrás, né? Voltando. Então, a primeira ida a Nárnia foi por Lúcia, beleza? Depois, ela volta toda animada. Eu já voltei, estou aqui, eu estou Algo bem aqui. interessante, né? Porque Todo tempo. o tempo no nosso mundo se passa de uma forma totalmente diferente de Nárnia. Estando em Nárnia, é como se o tempo no nosso mundo ficasse congelado e você volta no mesmo instante que você saiu. E ela volta pensando que E se a passou Karina horas e tava horas. contando. Quando ela voltou, ela pensando que tinha passado bastante tempo. Exatamente, a irmã ainda estava contando para começar A a brincadeira. E aí ela chega já acabando a brincadeira, pensando que todo mundo estava desesperado, procurando ela. E aí ninguém acredita. Não somente isso, mas uma pessoa em especial caçoa insistentemente de Lúcia, que é Edmundo, exatamente. E a gente começa a ver... Porque quando ela quis levar eles lá no guarda-roupa, a magia não aconteceu. Então, porque a magia não acontece conforme a nossa vontade. É algo que está sempre implícito nas Crônicas de Nárnia. Não é quando exatamente a gente Então, quer. trazendo para nossa vida aqui, agora, né? Porque, como você disse, é uma história que a gente bebe também. Tem para... Aham. Então, quer dizer que ela queria que todo mundo conhecesse Nárnia. Não conseguiu. Trazendo para a vida da gente aqui, você explicaria isso aí como? Que nem tudo acontece no nosso tempo, entendeu? Conforme a nossa vontade, né? Eu quero que Rebeca faça assim, o Alice. A gente nem sempre vai conseguir. Nem tudo depende da gente, é mais ou menos isso. Mas nem tudo aqui nas Crônicas de Nárnia, isso que a gente precisa ficar claro. A gente vai encontrar um paralelo claro com a nossa realidade, entendeu? Tem coisas que é só para completar a história, entendeu? Nem todo detalhe a gente vai conseguir extrair um significado profundo. A gente deve se deliciar na história e, quando possível, cavar mais fundo e extrair significado. E aí ela é caçoada por Edmundo, a brincadeira acaba. Pedro sempre tem um ar conciliador, evita a zombaria, a briga e tal, mas Lúcia fica irada com eles, com os irmãos, porque eles não queriam acreditar nela e ela tinha certeza que estava certa. Beleza? E aí o tempo passa e novamente eles resolvem brincar da mesma brincadeira. Certo? E aí nessa brincadeira, o que acontece? Lúcia e Edmundo acabam no mesmo guarda-roupa. E aí, à medida que eles vão buscando o fundo do guarda-roupa para se esconder, novamente a mágica acontece e eles têm a oportunidade de estar em Nárnia. E aí a gente começa a perceber um pouco do caráter de Edmundo. Mesmo ele estando em Nárnia, ele meio que se recusa a pedir desculpa a Lúcia por causa da zoação que ele fez com ela. Ele estava vendo a verdade, né? Ele estava experimentando daquele mundo, porém ele se recusa a acreditar nela. E não somente isso, nesse primeiro momento ele tem um encontro com alguém. A feiticeira, exatamente. Ele tem um encontro com a feiticeira. E ele é logo seduzido. Essa é a questão. Ele se encanta por ela, ela dá a ele um manjaturco, exatamente, que era uma bebida, um alimento encantado. E quanto mais você comia, mais você desejava. Isso aí é algo também muito interessante, que lembra bastante a questão do pecado.
e o efeito que ele tem sobre nós. Cada vez mais que você vai se alimentando dele, mais você o deseja e mais ele te apeça a feiticeira pergunta se ele tinha irmãos, começa a querer saber mais sobre a vida dele e tal, aquela coisa toda. E aí ela descobre que eles são 4 irmãos, logo eles se encaixam com a profecia, né? E aí ela dá uma missão a ele, a Edmundo, que é levar todos os irmãos para o reino da feiticeira, o castelo dela, dá a localização tudo certinho, beleza. Depois ele se reencontra com Lúcia, não fala nada sobre o encontro com a feiticeira, eles retornam para o seu mundo. Ô, Kevin, mas quando os dois foram no fundo do guarda-roupa que saiu, que chegaram em Nárnia, não foi para um lado e outro, foi para o outro, foi? Exatamente. Porque primeiro ela foi na frente. Ela foi na frente. E ela não viu ele, mas ele seguiu ela, entendeu? Aí Mas ela quando chegou lá... Aí ele foi lá, né? Quando chegou lá, ele... Ela não mais estava, ela foi logo atrás de Senhor Túminos, né? E Edmundo entregou o Senhor Túmulo. Edmundo é um miserável, né? é de propósito que Lewis dá ele pinta as características de Edmundo, as características de Pedro, as características de Susana, as características de Lúcia. Ele quer mostrar como cada um é e como isso vai fazer diferença na maneira com que eles enxergam Nárnia e se relacionam com Aslan, certo? E aí Edmundo ele é rancoroso, Edmundo é egoísta, Edmundo é orgulhoso, tanto que ele não pede desculpa a Lúcia. E quando eles retornam ao mundo, que Lúcia é toda animada... porque ele tinha visto... agora que Edmundo viu, todo mundo vai acreditar em mim. E aí, Edmundo resolve fazer a coisa mais horrível que já foi feita, né? Lewis fala nessas palavras, mais ou menos, né? Edmundo, até então, ele era só zoeiro. E agora ele vai além disso, ele se torna cruel. E aí, quando Lúcia, toda alegre, pede a Edmundo a confirmação de que eles estiveram em Nárnia, ele zoa e diz, vamos parar de brincar agora, Lúcia, já tá bom. Ele fala como se tudo não se passasse tudo não se passasse de uma brincadeira e ele estava junto com ela, brincando também. E aí ela fica arrasada. Falou assim, quem costuma mentir? Ela ou ele? Exatamente. Aí entra um conceito muito interessante do professor Kirk. Ele usa a lógica e aí eles pegam as crianças, né? No sentido de que as crianças estavam propensas a acreditar mais em Edmundo do que em Lúcia, por Lúcia ser criança e a história ser fantasiosa, ser muito mágica, né? Cheia de coisas incríveis. E aí o professor, que já esteve em Nárnia, mas que nesse primeiro momento a gente não sabe ainda, ele se utiliza da lógica e ele propõe um trilema, ou seja, 3 alternativas em que Lúcia poderia se encaixar. Ou ela estava falando a verdade, ou ela estava mentindo, ou ela era louca. Aí o professor pergunta, dentre esses irmãos, qual deles tem o maior costume a mentir? Edmundo. Enquanto Lúcia é dito que ela sempre falava a verdade. Então, por mais que a história fosse fantasiosa, né, fosse incrível, praticamente inacreditável, ela não iria mentir, porque não era da natureza dela a mentira. É isso que o professor está tentando falar. E ela até pergunta, o que é que ensinam nas escolas hoje? É pura lógica, né? Ele usa a lógica para mostrar que é mais provável que Lúcia estivesse falando a verdade do que Edmundo, porque não é da característica dela mentir, enquanto Edmundo é um dissimulado. Beleza? E aí o tempo passa, e aí eles estão fugindo de visitantes na casa, que a casa é como se fosse um grande museu. E aí a governante da casa estava mostrando a casa como se fossem turistas, né? E aí eles... Mãe, é porque exatamente. O livro é uma coisa e... não vá pelo filme, o filme é algumas coisas... No filme eles estão brincando, mas não. Na história não é exatamente assim que acontece. Eu não li o livro, no livro, eles estão fugindo justamente dos turistas, né? Estão tentando se esconder. E aí, não encontrando lugar, eles entram no quarto onde está o guarda-roupa. E aí ele, não tem outro lugar para ir, vamos entrar aqui. Aí todo mundo entra. E vão buscando fundo. De repente vai ficando mais frio. Encontram neve, árvore e pufo. Eles estão no ermo do Lampião. Exatamente. E aí a história, com os 4, começa a se desenrolar. E aí Pedro pega pesado com Edmundo, porque se descobre que ele é o mentiroso. E ele se desculpa, mas de má vontade, de novo. A gente vê o caráter de Edmundo como é um caráter duro. Exatamente, um coração duro,
orgulhoso, e depois ele fala, cambada de gente metida, vocês ainda me pagam. Quem fala de Edmundo, exatamente, porque... Ela conversa com a feiticeira, ela fala, vocês... Como ele fosse governar os outros... Isso, ela e promete a Edmundo isso, exatamente, Quando reinar. Edmundo tá indo pro castelo, ele fala, quando eu for ser príncipe, nem pra feiticeira me der qualquer posto pra ele, que eu seja acima. Acima de Pedro, exatamente. Ele tem muita raiva do irmão, né? Exatamente. Porque Pedro ele é responsável e cuida dos outros, né? São opostos praticamente. Edmundo pensa só em si mesmo. E a história vai se desenrolando, eles conhecem alguns animais, eles se surpreendem nesse primeiro momento com os animais falantes de Nárnia, que é a coisa toda, e ele conhece alguns animais, o senhor castor, a senhora castora. Mas antes disso eles vão, né? Atrás de Túminos e descobre que ele foi capturado, ele tá lá petrificado, não é isso? Eles encontram o senhor Túminos petrificado, Lúcia fica muito triste, porque eles conhecem o senhor castor e outros animais falantes, que se tornam protetores deles, assim, digamos. E a história começa a se desenrolar, eles descobrem que o mundo está sendo dominado pela feiticeira, que ela é uma feiticeira do mal, e Edmundo, que já tem o seu coração meio que corrompido, enviesado, em torno da feiticeira, mas como é que vocês sabem que realmente ela é isso tudo? Talvez ela não seja tão ruim assim. Ele não deixa claro que já conhece ela, mas a gente sabe e que aí sim. se vê como o tio André, ele sentia repulsa, ouviu o nome de Aslan. Todos sentiam alegria, mas não sabiam o que, mas ele sentia repulsa e medo. Exatamente, porque a nossa reação a Aslan depende do estado do nosso coração, né? Ele deixa muito isso claro. Quando o senhor Castor ele conta, né, sobre Aslan, que quando Aslan vier o mundo seria transformado, todo mundo ao ouvir aquele nome Eu posso falar? se surpreende, pode falar. Aqui, ó. Dizer que Aslan está a caminho, talvez até já tenha chegado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. As crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento em que o Castor pronunciou esse nome, todos se sentiram diferentes. Aí tem lá, né? Eu desci mais aqui. Ao ouvir o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana, foi como se um aroma delicioso, uma linda área musical parasse no ar. E Lúcia? Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira Semana de férias, exatamente. Da primavera. Exatamente. A descrição se encaixa muito bem com quem eles são, né? Lúcia, como criança, a melhor coisa que poderia existir para ela era férias. Exatamente, é muito engraçado. E aí, um pouco à frente, o senhor Castor ele conta um pouco sobre quem é Aslan, né? E é interessante a descrição que ele dá. Eu até separei, eu acho que é página 137. Deixa eu ver também. Espero que seja essa página mesmo. O menino não tá entendendo nada. Mas ele vai ter Vai entender, página 37. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Aí, Ezequiel, segui só. Aí na página 137, logo no finalzinho, diz assim: exclamou Susana, estamos achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo se me apresentar um leão. Isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. E Lúcia pergunta, mas ele é tão perigoso assim? Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor falou? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é, perigosíssimo, mas acontece que é bom. Ele é rei, disso eu repito. É muito interessante essa descrição que Lewis faz de Aslan pela boca do senhor Castor, né? Como perigoso, mas porém bom. Ele não é um leão domesticado. Isso sempre vai aparecer nas histórias e eu gosto quando essa parte acontece, né? Onde Aslan é descrito como alguém que não é domesticado. E muitas das vezes a gente quer um Deus domesticado, que cabe no nosso bolso, que a gente coloque uma coleira e ele nos obedeça. E às vezes a gente tenta nos relacionar com Deus dessa forma.
A gente acha que ele tem que responder nossas orações como a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente acha que nossa vida, por ser cristão, tem que ser boa, tem que acontecer tudo no instante. E não é assim. Nosso Deus não é domesticado. Mas acontece que ele é bom. E ele vai demonstrando a sua bondade ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Certo? A história vai desenrolando e de repente eles estão conversando, tal, tudo mais, e alguém some. Edmundo, exatamente. E aí o senhor Castor fala, Edmundo já esteve com a feiticeira, já esteve em Nárnia aqui. E ele viu? Ele já desconfiava pelo semblante, pelo comportamento de Edmundo, que ele estava enviesando por mal. Exatamente. Todo mundo tem, Mas é incrível como ele vai se... E aí a história vai se desenrolando, a gente vamos dar uma adiantada que já se passou uns 25 minutos. E aí Edmundo ele se reencontra com a feiticeira, mas só que ele vai sozinho, sendo que ele tinha prometido a feiticeira voltar com seus irmãos. E aí, se antes a feiticeira o tratou bem, como manjaturco, agora a história é totalmente diferente. Ela começa a mostrar quem realmente ela é. Se antes ela o tratava com carinho, afeto e amor, agora ela o trata como um verdadeiro escravo. É assim que Satanás faz, né? E se antes ele recebeu manjaturca, agora ele recebe pão e água. E aí ele pensa que estava comendo o pão que o diabo amassou. A descrição que ele os faz quando o Edmundo começa a perceber sua condição, né, ao lado da feiticeira, uma condição de escravidão. Ela judia bastante ele e o obriga a levá-los até os irmãos, né? E aí Edmundo deixa escapar algumas informações, porque começou a se ouvir o boato que Aslan estava chegando, estava convocando a todos para se apresentar ao redor da mesa de pedra, que é no Monte de Aslan, né? Que é o lugar que geralmente ele costumava aparecer. E aí Edmundo deixa escapar isso e a feiticeira vai atrás, vai para esse lugar. Mas não foi muito bom porque ela viu que o seu encanto estava se quebrando. Exatamente. À medida que Aslan começa a aparecer, o poder da feiticeira vai enfraquecendo. Se a feiticeira traz o inverno, Aslan traz a primavera. Se a feiticeira faz com que tudo seja triste, Aslan traz alegria. Exatamente. É o contraste, né? E toda vez que ela vê alguém se divertindo, alguém em alegria, ela fica com raiva, né? E já Aslan é o oposto, né? A sua própria presença faz com que os corações se tornem alegres. Exatamente. E a história vai se desenrolando, eles se encontram, os três irmãos, né? Se encontram com o Papai Noel, né? É um evento bem fantástico na história, né? Nunca teve Natal, e aí o Papai Noel é justamente o símbolo do Natal, né? E aí é o símbolo que não tinha acontecido Natal, exatamente. E aí a neve começa a derreter, o mundo começa a se tornar diferente porque Aslan retornou, exatamente. Quando Aslan vier, né? Tudo seria diferente. Ele ia colocar Aslan no trilho, assim que o senhor Castor ele fala. E como é que os irmãos se reencontram? Vocês lembram? Sim, quando a feiticeira tá lá nos três, os quatro, né? Isso, os quatro irmãos. A feiticeira tá lá e ele vê todo mundo, que eu não sei explicar direito. Quando ela fala que ele era traidor pra Aslan. Ainda não. Aí ela... meio que eles capturam, né? Eles vão lá, os jogadores que estão junto com Aslan, vai lá pra tentar resgatar ele. exatamente. Aí depois a feiticeira vem e encontra. Pronto, muito bem, isso mesmo. Quando Aslan sabiam que eram 4, e aí eles contam pra Aslan que Edmundo não... Eles são 4, mas infelizmente Edmundo não está entre eles, e aí Aslan manda um grupo pra recuperar Edmundo. Exatamente, porque ele estava com a feiticeira. Ele estava no domínio da feiticeira, mas o grupo de Aslan consegue resgatar Edmundo. E aí Edmundo ele já está um pouco diferente, né? Envergonhado, triste, né? Todo cabisbaixo, fica todo mundo zumbudo do lado. Tá começando a existir um arrependimento dele, até que ele tem uma conversa com Aslan. E aí é muito, muito lindo o destaque que ele os dá a essa conversa. Essa conversa ela ocorre na página... Espera aí, galerinha que assiste no meu canal. Página 164. Edmundo tem uma conversa com Aslan, da qual jamais se esqueceu. E aí, nessa mesma página 164 para 165,
um emissário da feiticeira anuncia sua chegada, dizendo que a rainha de Nárnia estava vindo ao encontro ali do grupo de Aslan. E aí quando ela chega, ela diz: Aslan, há um traidor entre vocês. Edmundo fica já desconfiado, de cabeça baixa. Essa parte a gente tem que ler, página 135. Muito bem. 165, melhor dizendo. Essa parte é muito linda, a gente tem que dar um verdadeiro destaque. Página 165, a feiticeira brada: há um traidor aqui, Aslan. Todos os presentes entenderam, mas Edmundo, depois da conversa pela manhã e de tudo mais, não deu bola. Continuou simplesmente a olhar para Aslan. Estava esnobando a feiticeira, e com razão. A gente já vê que o encanto que a feiticeira exercia sobre Edmundo já não existe. Se antes ele olhava para ela com fascínio, e se ele tinha todos os motivos para se sentir envergonhado, a conversa que ele teve com Aslan foi reconfortante. E ele simplesmente só olha para Aslan. Não foi bem a você que ele ofendeu, disse Aslan. E a feiticeira retruca: já se esqueceu da magia profunda? Digamos que sim, replicou Aslan solenemente. Fale-nos da magia profunda. Aslan tira a onda com a cara dela, né? Disse a feiticeira, numa voz ainda mais aguda: falar-lhe do que está escrito nessa mesa de pedra aí ao lado? Falar-lhe do que está escrito em letras do tamanho de uma espada, cravada nas pedras da montanha secreta? Falar-lhe do que está gravado no cetro do imperador de Alenmar? Se alguém conhece tão bem quanto eu o poder mágico a que o imperador sujeitou Nárnia desde o princípio dos tempos, esse alguém é você. Sabe que todo traidor, pela lei, é presa minha e que tenho o direito de matá-lo. Ah, disse o senhor Castor, já estou entendendo porque foi que você se avorou em rainha. Você era o carrasco mó do imperador. Calma, Castor, calma, disse Aslan em voz baixa e arrastada. Portanto, continuou a feiticeira, essa criatura humana me pertence. A vida dela me pertence. Tenho direito ao sangue. Então venha bebê-lo se for capaz, disse o touro, que tinha a cabeça de homem. Débil mental, disse a feiticeira. Está tão convidado de que o senhor pode me privar dos meus direitos pela força? Ele conhece bem demais a magia profunda para atrever-se a isso. Sabe que a não ser que eu receba o sangue, a que a lei me dá direito, toda a terra de Nárnia será subvertida e perecerá em água e fogo. Não vou continuar, mas a magia profunda, a qual o imperador de Alenmar, que é o representante de Deus Pai na história, né? É como se fosse o Pai, né? E o criador de todos os mundos, essa referência, a magia profunda, é uma referência à própria lei. A lei moral de Deus que permeia todo mundo e rege todo mundo, né? Por isso que Aslan, ele não se volta contra a feiticeira aqui. Ele se sujeita à lei, porque a lei pertence ao próprio Deus. Foi Deus que estabeleceu as leis, né? E como Edmundo pecou e foi traidor, a lei dizia que ele deveria pagar por esse pecado, por essa traição, né? E Aslan não nega isso, não nega o direito da feiticeira sobre Edmundo devido ao seu pecado e à sua traição. Só que aí que entra a questão da substituição penal, né? O conceito de substituição. Aslan, ele não se opõe à feiticeira, mas ele livra Edmundo, né? Se submetendo a ela. Ele troca de lugar com Edmundo, né? Foi assim que... aí, exatamente. Aí ela é um fuzuê, é uma alegria danada da feiticeira. Ela achou que estava triunfando, né? É isso que Lewis vai começando a descrever. E aí, a feiticeira, ela se retira vitoriosa, né? Porque Aslan decidiu se sujeitar a ela, entregar sua própria vida, e isso é muito interessante. Ninguém poderia tirar a vida dele sem que ele mesmo se entregasse. Isso é muito claro e é muito legal de se notar, pô. Ninguém pode arrebatá-lo, né? Ninguém pode chegar diante do leão e agarrá-lo sem que ele mesmo se sujeite. Ninguém teria essa coragem, né? E aí a gente vê que depois daí Aslan muda o seu semblante, né? Ele começa a se sentir triste e angustiado, porque ele sentia já que a morte se aproximava para ele.
Ele que deu vida aos narnianos, voz, né, alegria. Ele que trouxe o mundo à existência através do canto, né? Na nossa primeira reunião a gente viu isso, né? Ele fez tudo brotar, agora ele estava se sujeitando à morte, né? A uma criatura como a feiticeira e aos seus carrascos, né? Quando Aslan decide se entregar, ele se levanta no meio da noite, quando todo mundo estava dormindo, só que o dia era uma noite tão estranha que as meninas não conseguiram dormir. E elas notaram que eles encontraram Aslan seguindo rumo ao sacrifício, né? Rumo à mesa de pedra. E aí elas decidem segui-lo, ver o que ele estava fazendo. E ele percebe a presença dela e permite que elas o acompanhem um pouco para partilhar desse momento de tristeza. Pode falar. Aí ela fala bem aqui, né, Suzana? Está doente, Aslan querido? Aí ele fala, não, estou triste, estou só. Põe as mãos na minha juba para que eu sinta que vocês estão aqui e caminhemos assim. Exatamente. Essa questão é muito interessante. Isso lembra muito o sacrifício de Jesus Cristo, porque quando ele está na cruz que ele brada, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado de mundo estava recaindo sobre ele. E uma das consequências do pecado é o quê? A separação entre a pessoa e Deus. Então, essa é a grande questão do sacrifício de Jesus. Não era só o sofrimento físico, mas a sua separação do Pai. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele que não tinha nenhum pecado levou o pecado de muitos, né? Cristo. E eu acho que maior que o sofrimento físico imposto a Jesus na cruz, ou imposto a Aslan, o sacrifício maior era essa separação dele e o Pai, entendeu? Eu acho que mais assim que ele ficou triste. Exatamente. Não foi tanto pecado, mas Exatamente. A separação. Exatamente. Por isso que ele diz, eu estou triste e me sinto só, né? E aí ele percorre uma certa distância com as meninas, depois diz, tá bom, voltem, a partir daqui eu vou sozinho. E aí elas ficam olhando de longe, né, o que acontece, e é uma barbárie. É uma tristeza. É impossível você ler as descrições sem se sentir triste, né? Aslan disse, estou triste. É dito também que assim que ele chega, ninguém ousa encostar nele, né? Todo mundo tem medo. A cambada lá da feiticeira, o povo lá das trevas, as criaturas demoníacas e tudo mais, né? Eles estão festejando, né? Gritando, berrando, como se estivesse conquistando uma grande vitória. Como a morte de Cristo, né? Porque eles não conheciam a magia ainda mais profunda. Eles só conheciam o rigor da lei, mas não conheciam a bondade da graça. Eles só conheciam a superficialidade da lei, mas não seu espírito mais profundo, né? Exatamente. E aí é dito que ele ficou quieto, é dito que zombavam dele, e por aí vai. Cuspiam nele, insultavam, né? A feiticeira era brada. Dizem que você é um leão, mas o que eu vejo é um gatinho assustado, né? Ela fala zombando mesmo dele, e aí cortam a juba dele, que é um símbolo de humilhação, né? Porque a juba representa esse auge físico do leão. É como se fosse a sua coroa, né? E Jesus, ele foi humilhado também, recebendo uma coroa de espinho, né? É um paralelo muito interessante. A juba, exatamente, é um símbolo de humilhação. Ele é humilhado. E aí depois ele é posto sobre a grande mesa, né, uma mesa de pedra, uma mesa de sacrifício, lembrando a cruz, né? Exatamente. E aí ele é morto. E o nosso rei, né, Aslan, ele tá ali morto, humilhado. E aí as meninas, depois que todo mundo festeja, depois que ele morre, o povo lá do mal vai embora, né? E as meninas, depois que eles vão embora, elas vão até lá e choram, lamentam. Tem até uma declaração dela aqui, né? Que ela fala bem assim, a feiticeira. Quem venceu afinal? Louco, pensava com isso poder redimir a traição da criatura humana, vou matá-lo no lugar do humano, como combinamos, para sossegar a magia profunda. Mas, quando estiver morto, poderei matá-lo também. Quem me impedirá? Quem poderá arrancá-lo das minhas mãos? Compreenda que você me entregou Nárnia para sempre, que perdeu a própria vida sem ter salvo a vida da criatura humana. Consciente disso, desespere e morra. Exatamente, a feiticeira, ela pensou que tinha
triunfado, né, com a morte de Aslan. Ela zomba dele. E ela é alguém que não cumpre sua palavra, né? Porque o sacrifício de Aslan era para aplacar a ira da lei, né? Cumprir a lei e assim a vida de Edmundo ser poupada. Mas quando ela consegue derrotar, entre aspas, Aslan, ela já promete que vai atrás do menino e vai botar o terror em Nárnia novamente. E aí Susana e Lúcia vão lá, choram, lamentam, né? Vê ele o tão imponente, agora com a sua juba, nem parece mais um grande leão, né? Parece mais um gato mesmo, grande. E algo começa a acontecer ali, né? Os ratos começam a roer as cordas. Lembrando que foi nesse momento que eles começaram a falar. Exatamente, eram ratos comuns, ainda não se havia registro de um rato falante. Aí entra Hip Chip. Que é só no futuro. É ali que os ratos eles recebem voz devido àquele benefício que ele prestou a Aslan. E as meninas não falavam no começo. Nem todos os animais falavam, exatamente. Fala até lá No começo, no primeiro livro. Haviam animais comuns também em Nárnia. E as meninas, salvo engano, elas se afastam um pouco da mesa, né? Já triste. E elas ouvem um grande estalo. Exatamente. E depois o que acontece? A mesa de pedra se quebrou. Se partem duas, né? E Aslan não estava mais lá. Aí elas ficam assustadas. Tá igual aquela parte de Maria quando vai atrás Do corpo de Jesus, exatamente. Aí uma delas pergunta, será que foi magia? E é claro que foi magia. Vamos lá, vamos para 174. 174, muito bem, Alice. Você tá bem, viu? Que barulho foi esse? Disse Lúcia, agarrando-se ao braço de Susana. Não sei, estou com medo. Estou com medo de olhar. Devem ter voltado, vamos olhar. E Lúcia virou-se, obrigando Susana a fazer o mesmo. O sol dera a tudo uma aparência tão diferente, alterando de tal maneira as cores e as sombras que por um momento não repararam na coisa de fato importante, até que viram. A mesa de pedra estava partida em duas por uma grande fenda, que ia de lado a lado, e de Aslan nem sombra. Oh, oh! Gritaram as meninas, correndo para a mesa. Isso é demais! Podiam ao menos ter deixado o corpo em paz. Mas que coisa é essa? Ainda será magia? Magia sim, disse uma voz pertinho delas. Ainda é magia. Olharam, iluminado pelo sol nascente, maior do que antes. Veja o destaque. Aslan sacudiu a juba. Pelo visto tinha voltado a crescer. Aslan, Aslan! Exclamaram as meninas, espantadas, olhando para ele ao mesmo tempo, assustadas e felizes. Você não está morto? Agora não. Mas você não é... Susana trêmula não teve a coragem de usar a palavra fantasma. Aslan abaixou a cabeça dourada e lambeu-lhe a testa. O calor de seu bafo era de criatura viva. Parece um fantasma? Não, você está vivo, oh Aslan! Gritou Lúcia. E as duas meninas atiraram-se sobre ele com 1000 beijos. Mas explique tudo isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco da calma. Explico. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo, mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. E agora? E agora? Disse Lúcia, pulando de alegria, batendo palmas. Ah, crianças, já me sinto mais forte. Vamos ver uma coisa, se vocês são capazes de me pegar. E aí eles brincam, né? Eles se divertem, eles comemoram a ressurreição de Aslan. Ressurreição é um momento de alegria, de triunfo. A gente, na morte, Aslan foi humilhado. Mas na sua ressurreição, ele foi exaltado e é dito que ele aparece como maior do que antes. E mais forte, exatamente. Mais radiante, né? Exatamente. Isso é lindo. Isso é lindo. E aí eles brincam um pouco e eles vão ao trabalho. Aslan permite que as meninas montem nele e ele vai direto pro castelo da feiticeira. E lá ele resgata todas as
criaturas de Nárnia que haviam sido petrificadas pela feiticeira e serviam de estátua. Não tava no castelo, Já tinha ido atrás da galera pra tocar o terror. Já tinha ido pra guerra. Já estavam guerreando, na verdade, né? A gente percebe que as histórias ela tem um pouco disso, né? Parece que o mal tá vencendo, né? Parece que ele vai triunfar e parece que Deus está chegando atrasado, né? Digamos assim, mas ele chega sempre no momento certo e dá aquela virada na batalha. Como eu falei, né? O conceito de eucatástrofe, né? A catástrofe está acontecendo, o pesar, o medo, a tristeza, a solidão, o desespero e de repente uma virada, que é uma virada para a alegria, para o triunfo. E transborda as páginas, né? Parece que nos invade. E é isso que acontece. Aslan liberta todos aqueles que estavam sob o poder da feiticeira e petrificados. E há um leão entre eles, né? Só que um leão... Não o leão, um leão apenas, né? E ele, o leão, quando ele fala, nós, os leões, ele... Iremos na frente, Por né? isso eu gosto de Arthur. Ele não diz, eu e o outro leão. Nós os leões, ele se identifica, né? E aí eles vão... acaba se tornando um grande exército, né? E os meninos lá, Pedro, Edmundo e também Susana, né, com as flechas, eles estão combatendo a feiticeira, eles estão levando a pior, porque a feiticeira ela tinha uma arma mágica que petrificava as pessoas. Mas quando o Aslan ressuscitou, Susana voltou pra... Eu me confundi, desculpa, soltar Pedro e Edmundo, eu me atrapalhei. Aí os meninos estão guerreando contra a feiticeira e as meninas, junto com Aslan, foram até o castelo da feiticeira para libertar as criaturas que existiam lá do poder da feiticeira, né, que transformou eles em pedra. E aí eles vão em resgate, em ajuda dos meninos que estão em batalha. Só Aslan dá um rugido que tudo... O mesmo rugido que ele deu a vida lá no início, ele torna a dar agora, né? É mais ou menos isso. Aí ressuscita todo mundo. Como se fosse ressuscitar mesmo. Ele soprou. Soprou, deu um rugido, dá no mesmo, no fim das contas. A vida saiu dele, né? Da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue, quando encosta em Jesus, Jesus disse que sentiu que dele saía virtude. Quando o Aslan fala, ruge, faz o que for, sai virtude dele. Ele é a própria virtude no fim das contas, né? Virtude é o que não falta nele. Chega para dar fim à feiticeira, né? A feiticeira parecia que estava levando vantagem. Os meninos conseguiram, pelo menos, atrasar a vitória delas, porque Edmundo, transformado, e agora ele enfrenta a feiticeira. E ele, com bastante ousadia, ele destrói a arma dela. Todo mundo estava tentando combater a feiticeira diretamente. Edmundo, agora que parece mais inteligente do que antes, né? Ele ataca a arma dela e consegue quebrar. E aí a feiticeira não podia mais usar magia, só força, né? E aí a vinha tudo. Ele vai direto na feiticeira e a destrói com a traga, né? O mal foi tragado por Aslan. Pega ela. Não sei se ele come, mas ele... não fica claro, né? Mas ele... Coisa depois já tá O livro não dá muito detalhe nessas partes assim, de violência, né? O que vale é que ele venceu a feiticeira. E depois aí é basicamente contar o que aconteceu e tudo mais. E é importante notar o destaque, que a virada na história de Edmundo. A gente viu no começo que era um menino dissimulado, egoísta, mentiroso, né? Alguém que tinha se encantado pela feiticeira e se agarrado a ela, e agora ele mesmo se volta contra a feiticeira. E tudo começou depois do encontro que ele teve com Aslan, e isso se tornou, digamos que, ainda mais forte pelo sacrifício que Aslan faz por ele, né? É o sacrifício de Aslan que muda totalmente a história de Edmundo, né? Ele, um traidor a um herói de batalha, né? Um herói de guerra. E depois... Também pode levar isso pra muito longe. Com certeza, com toda certeza. Se não é a intervenção de Deus em nossas vidas, a nossa história seria igual a de Edmundo. Aqui, assim como a gente que pode não ter uma ligação direta com o mal, mas já tem gente que já tem, né? Não somente isso, né? O mal não o mal não necessariamente precisa ser bruxaria, né? O pecado é o mal que a gente tem que lutar, entendeu? Você não precisa necessariamente... Porque tem gente que se entrega, né? Você não necessariamente precisa sair da igreja
e, né, se entregar ao mundão para lutar contra o pecado, né? Nós estamos lutando com ele diariamente e a gente consegue vencer através de quem? De Cristo, né? O seu sacrifício, a sua morte, fez com que a própria morte retroagisse, começasse a voltar para trás, né? A ressurreição vai ser isso, né? A morte entregará os seus mortos para que eles recebam um novo corpo. E a gente descobre, já encerrando aqui a história, e eu vou ler um trecho com você. Olha, página 184, sobre Edmundo. É dito que ele se tornou muito sábio nos conselhos de Estado e foi chamado de Edmundo o Justo. O justo. Diga aí, o traidor, né? O traidor que estava do lado da feiticeira, que pretendia entregar os irmãos à feiticeira, ele foi de traidor a justo. O que justificou Edmundo? A morte de Aslan. Exatamente. É isso que a gente precisa notar. Por que Edmundo se tornou justo apesar dos seus maus feitos? Porque alguém pagou pelos pecados dele. E a dívida que ele tinha, ó, foi sanada. O encontro dele com Aslan Foi o começo de... tão forte, É. tão forte que... Mas, então a gente percebe que hoje, você está vendo pra gente, tem gente que diz que tem um encontro com Jesus e não muda. Então, É. tem um encontro. Exatamente. Porque A gente vai quando- falar depois de outro personagem que é a mesma coisa. né? Porque Kevin, quando a feiticeira foi lá dizer que tinha um inimigo, né, entre Aham, eles, traidor. Edmundo já não sentia mais aquele... A atração por A ela. atração dele era, Aham. Eu acho. era Aslan. Exatamente. Porque a visão dele estava voltada só pra... Ele nem olhou pra ela, né? Não. Isso é de propósito, na minha humilde opinião. Lewis descreve isso de propósito. O foco dele agora é Aslan. Né? Exatamente. E agora, como ele passou por isso, não tô dando spoiler aqui. Quando vai chegar lá na frente, ele viu um traidor, ele fala, mas ele pode se arrepender. Eu conheço um traidor que se arrependeu. Ele dá o testemunho dele lá na frente, é verdade. Não é Exatamente. nesse livro, não. É muito interessante isso. E a gente precisa prestar atenção como Aslan transforma as pessoas. Foi de Mas propósito. precisa ter um encontro com Sim, ele. com certeza. E é de propósito que Lewis pegou o pior dos irmãos, levou pra Nárnia, mostrou como era o caráter dele, pegou esse pior irmão dos irmãos, né? E fez com que ele se encontrasse com Aslan e tivesse sua vida Rapaz, transformada. Esses escritores antigos, eles têm uma mentalidade... Sei lá. Aham. entendeu? Tem que Exatamente. pra poder fazer uma Um enredo, história, amarrar né? tudo certinho, né? Exatamente. Com isso a gente termina falando sobre... Cada um pode citar um trecho que gostou. Justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. É Não tipo João gostam Batista aí. que o prendam. E naturalmente há outros países que o preocupam. Mas não faz mal. Ele virá muitas vezes, o importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem, não se trata de um leão domesticado. Exatamente. Ninguém pode prendê-lo, né? Exatamente. Isso é lindo. Eu acho um dos trechos assim mais legal. O minha base foi quando ela era feiticeira. Vá, pode procurar. 169. Essa Bibi. Eu gosto porque eu achei o filme, assim, não tá escrito aqui, mas eu gosto desse parte. Aqui. Quando a feiticeira, há um traidor aqui, Aslan. Todos que preste mais Edmundo, depois da conversa com aquela mulher. Respire. Mas foi bem a você que ele ofendeu. Já se esqueceu da magia profunda, aí no filme tá dizendo, não me fala sobre a magia profunda. Eu estava lá quando Ela escrita. foi escrita, Eu gosto exatamente. dessa parte. Aham, exatamente. A Aurora, ele diz que a magia profunda ela foi estabelecida na aurora do tempo. O que é a aurora? É o nascer do tempo, entendeu? Quando todas as coisas foram criadas, Deus estabeleceu, Deus que é o imperador de Além-Mal, estabeleceu leis para todo mundo, né? E essa lei é uma lei de justiça. Por isso que era justo que Edmundo pagasse pelo seu crime de traição. Só que ela não conhecia a magia ainda mais profunda, que é a graça,
Entendeu? Porque a graça triunfa sobre o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo, a lei ela é maior do que a graça é maior do que a lei, entendeu? O sacrifício, né, de Aslan foi aceito por causa da graça, porque ele morreu em amor. Beleza? E com isso a gente encerra a nossa reunião de hoje e a gente ora agradecendo a Deus por essa linda história, né? E que Ele nos dê mais histórias assim para nos deliciarmos e aprendermos. Mas quem sabe, né? Por isso que é importante que a gente se desperte desde cedo para histórias de literatura no mundo, para que novos escritores surjam para falar verdades profundas através de histórias fictícias. Porque as histórias têm esse poder de fixar as coisas na nossa mente, muito mais do que uma explicação, certo? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu, né? De aqui nos reunirmos, ó Pai, para mergulharmos nas páginas de Nárnia e após esse mergulho retornar ao nosso mundo mais sábios, com nosso coração cheio de alegria. Uma alegria que a feiticeira branca não pode roubar. Uma alegria que faz paralelo com a primavera, o inverno do nosso coração. Que essa alegria possa ser constante, que nós possamos viver vários e vários natais. Que o Senhor haja sobre nossas vidas, assim como o Senhor agiu sobre a vida de Edmundo. Um pecador, um dissimulado, um mentiroso, Senhor. Alguém que tinha o seu coração dominado e atraído pelo mal, mas que após um encontro pessoal com Aslan, teve sua vida pouco a pouco transformada. Saiu de traidor a justo. Que assim seja as nossas vidas, ó Deus. Que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo possa ser real para as nossas vidas. Para que assim nós abandonemos a condição de traidores e passamos a ser justos em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos receba em Sua família, a família de Deus, através do nosso irmão mais velho, nosso Senhor. Que possamos, ó Deus, em tudo dar glória a Ti, glória ao Teu nome. Que nós possamos, em todas as histórias, encontrar pontes que nos liguem ao Senhor. Que nós possamos, em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, encontrar o Senhor nele. Que o Senhor se faça presente em nosso viver. Essa é a nossa oração. Nos ajude, nos abençoe, nos guarde. Amém.